Hoje nós vamos ministrar mais um daqueles estudos que vemos tendo já 5 semanas. E hoje já é a 5ª semana, né? Como o tempo voa, né? Já estamos no 5º estudo. Nós falamos sobre aliança, sobre uma só carne, sobre papéis, sobre semear e colher, que semeamos e colhemos, que devemos semear. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, se não acho que o mais importante na vida do cristão. E esse tema é perdão. Quase todos nós não temos nenhuma dificuldade, pastor Gilmar, no conceito da palavra, ou em falar sobre a palavra, ou em discutir o assunto sobre perdão. Para se falar é muito fácil e não requer praticamente nada. O problema desse tema e dessa pequena palavra é você colocar ele em prática na sua vida. Infelizmente, a falta do perdão, a carência do perdão, ela nos traz prejuízos que muitas vezes são irreparáveis. Por isso a nossa consciência, o nosso viver cristão, ele tem que estar pautado no perdão. No perdão. Né? E muitas vezes nós não entendemos esse significado, né? Porque falar do perdão, como eu já disse, o conceito, ele é muito fácil. Não temos dificuldades nenhuma. Mas a prática é que se torna difícil. Sabe por quê? Porque nós costumamos, eu digo nós, todos nós, costumamos aguardarmos ressentimentos que para nós são justificáveis. Porque o ser humano, na sua natureza, que é complexa, pastor Roberto, ele tem essa tendência, Moacir, de se justificar, de ponderar, de tentar alguma coisa para que aquilo lá seja prorrogado. Mas com o perdão, irmãos, nós não podemos tratar dessa maneira. Nós não podemos guardar esses ressentimentos que para nós são justificáveis. E muitas vezes nós ficamos procurando nos outros sinais de arrependimento ou de verdadeiros arrependimento. Sendo que o perdão ele tem que partir de quem? De nós mesmos. Aleluia. E muitas vezes nós também fazemos o quê? Nós relembramos os outros da necessidade do arrependimento, na necessidade de desprender o perdão. Só que nós lembramos e muitas vezes não perdoamos. E esse é que é o problema da convivência. Porque quanto mais nós justificamos, mais nós perpetuamos o erro. Mais nós perpetuamos o pecado. Mais nós perpetuamos a transgressão. Então, por isso que o perdão ele tem que ser o centro do nosso viver cristão. E muitas vezes, nós agimos igual os fariseus agiam. O que os fariseus eram especialistas em fazer? Em achar erros nos outros, em apontar os outros. Mas na realidade eles não olhavam
para si mesmo. Eles não olhavam para o seu interior. Eles não olhavam para dentro de si para ver qual era realmente a sua real necessidade. Então, como eu sempre digo, apontar aos outros é muito fácil. Você fazer registro de erros dos outros é muito fácil. Mas e a autoavaliação que nós temos que fazer? E numa oportunidade não tão distante, eu comentei até aqui num culto de Santa Ceia, quando se diz lá, examine-se, pois o homem a si mesmo. Isso aí não pode ser uma constância somente num culto de Santa Ceia, mas isso tem que ser uma constante, pastor Roberto, irmão Agamenon, nas nossas vidas cotidianamente. É nós fazermos uma análise do que somos, do que estamos fazendo, do que é necessário para que a nossa vida cristã seja pautada realmente na verdade, na lisura, no comprometimento com Deus. Aleluia. E o que é? Qual a definição de perdão? E a definição de perdão é a seguinte, irmãos: conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida e desistir de qualquer reivindicação. Olha que interessante, irmãos. Qual é o conceito de perdão? Sabe por quê, irmão? Jesus nos perdoou. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Nós éramos dignos do perdão de Jesus? De forma alguma, mas mesmo assim, Ele o quê? Nos perdoou livremente. Aleluia. Aleluia. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Ele morreu numa cruz por mim e por você. E qual que é o significado da palavra cristão? Seguidor, Cristo. O que é a semelhança de Cristo. Que exala o cheiro agradável de Cristo. E se Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos concedeu perdão livremente, nós devemos também fazer o mesmo. Conceder livremente também e não exigir nada em troca. Nada. Porque muitas vezes há uma barganha dentro dos lares. Se não fizer isso, se não fizer aquilo, eu não perdoo. Para perdoar eu quero isso, para perdoar eu quero aquilo. Está errado. Perdoar é um mandamento de Deus. E nós temos que perdoar livremente. Não podemos guardar ressentimentos. Não podemos justificar os nossos erros. Erro é erro, acabou. Não tem que justificar, não tem que protelar, não tem que perpetuar. Errou, pede perdão. Te pediram perdão, perdoa. Mateus 6, o verso 14 e 15, diz assim, Mateus 6, 14 e 15, diz assim, porque se perdoares aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Temos que perdoar. Vou fazer uma pergunta. Esse casal que está aqui é visitante? Conhecia, viu, Magé? Deus abençoe. Por favor, quem também cura da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Então, irmãos, o que a palavra está dizendo aqui? Que se eu não perdoar, o que vai acontecer? Deus também não me perdoa. Para que eu receba o perdão, eu tenho que perdoar. Está perdoando dentro? Está pedindo perdão? Irmãos, a palavra do Senhor ela é maravilhosa. Ela não nos deixa nenhuma expectativa nem alternativa para darmos desculpas. Nós temos que perdoar, até porque é um mandamento de Deus. E esse padrão foi Deus que instituiu, é perdoar e perdoar e perdoar. Então, esse versículo que nós vemos e lemos, está dizendo o quê? Que Deus, Ele só pode nos perdoar na mesma medida que nós estamos dispostos também a perdoar os outros. Agora, se nós não perdoamos, nós acabamos ficando, sabem o quê? Em escravidão, acorrentados, com a corda no pescoço. E tem um exemplo bíblico aqui que eu quero ler, ele é um pouco extenso, mas eu faço questão de ler com os irmãos, e também encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 a seguir, é muito interessante. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Mateus 18, do 23 até o 35, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo que devia, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha só que maravilha, irmão. Camarada deveria 10.000 talentos. Irmãos, um talento, alguém tem pesos e medidas na Bíblia aí?
Se eu não me engano, um talento vale quase 60 mil reais. Tem algumas discussões a respeito de valor de talento. Uns falam que é 20 mil, outros... Mas é um valor altíssimo. E ele devia 10 mil talentos. E o Senhor falou assim, não, peraí, vou vender você, sua mulher, seus filhos, e tudo que você tem para que você salde a sua dívida. Aí aquele servo, adorando, prostrou, rogou, ser paciente comigo. Tipo, me perdoa e eu vou te pagar. Aí o Senhor, que é quem deveria receber aquela quantia, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Fez certinho. Sim ou não? Sim. Um pediu perdão, tem aí o talento ou não? Ah, é como peso, né? Então, mas acho que é 1 quilo de material nobre e chega a custar até 60 mil reais. Agora você imagina, falou, quase 70? 70? Não errei muito. Agora vocês imaginam 10 mil talentos. 600 milhões. É dinheiro, irmãos? Calculável. É independência financeira de qualquer cabeça chata igual eu. Entendeu? Mas ele perdoou, porque ele se compadeceu. Olha que interessante agora a palavra do Senhor. Saindo, porém, aquele servo que teve os seus 600 milhões perdoados, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Busca aí para mim quanto custa um denário. Acho que um denário é o serviço de um dia de um trabalhador. Então, se a gente pegar o valor de um salário mínimo e dividir por 30, vamos saber quanto que é um dia, vai, em média. Mas vamos arredondar. Se um denário fosse 100 reais, vai, vamos, uma pessoa que trabalha aí na construção civil, 100, 150 reais. Então ele encontrou com um conservo dele, que lhe devia quanto? 100 denários. Ou seja, 10 mil reais, é isso? Um dia, não, mas vamos dizer assim, eles tinham como um denário um dia de trabalho. Se a gente colocar um dia de trabalho, vamos colocar 100 reais no dia, 100 denários são 10 mil. Bom, eu sei que o valor era irrisório por aquilo que ele havia sido perdoado, que era 10 mil talentos. Mas ele encontrou um conservo dele que lhe devia somente 100 denários. E aí o que ele faz? E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Olha que interessante. Um devia para o rei 10 mil talentos, 600 milhões. Foi perdoado. Esse que foi perdoado encontrou o seu conservo. Ele devia 100 denários. E esse conservo pediu a misericórdia da mesma maneira. E o que ele fez? Não teve misericórdia. Pegou, lançou mão e lançou aonde? Na prisão, até que saldasse a sua dívida.
Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, aquele que havia perdoado os 10.000 talentos, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Então não sou eu que estou falando que devemos perdoar. É um mandamento de Deus, é a vontade de Deus, é o ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Nós devemos perdoar, porque senão você vai ser lançado nas mãos dos verdugos. E vocês sabem quem eram os verdugos? Os verdugos eram aquelas pessoas que tomavam conta daquelas pessoas que estavam encarceradas. Eram aqueles capatazes, aqueles carcereiros, aquelas pessoas que atormentavam, que agrediam, que açoitavam. E muitas vezes até a morte. Agora vocês imaginem uma pessoa que não tinha condições e que não perdoou a dívida de 100 denários. Quanto tempo ele iria ficar na prisão para que se quitasse uma dívida de 10.000 talentos? Ou seja, morreria na prisão. Ou seja, seria entregue aos atormentadores, aos verdugos. Então, o último versículo diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Então, irmãos, a falta do perdão, já disse isso aqui nesse púlpito, ela pode ter consequências terríveis na vida da pessoa. A falta de perdão traz doenças no corpo físico. A falta de perdão traz doenças na mente. A falta do perdão, ela é maléfica para as nossas vidas. A falta de perdão, ela dá espaço para fortalezas demoníacas estarem ao nosso lado, agindo sobre as nossas vidas. A falta do perdão prejudica aquele que se recusa a perdoar, bem como aquele que não está sendo perdoado. Tudo isso, a falta de perdão. Está perdoando? Perdoando. Tem que perdoar. E outra coisa, a falta de perdão bloqueia promessas de Deus sobre as nossas vidas. Verdade, pastor? Verdade. Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia? Mateus 5, 23, 4. Mateus 5, 3 e 24 diz assim, ó: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Olha só, hein? Eu não tenho nada, mas eu vim trazer a minha oferta. E essa oferta, irmãos, não é oferta financeira. Oferta financeira pode também ser uma oferta, mas essa oferta é a nossa gratidão, a nossa adoração, aleluia, o nosso louvor ao Senhor. Então o Senhor está dizendo, se você vier trazer a tua oferta ali no altar, e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, ou seja, eu não tenho nada contra ele, pastor, mas ele tem algo contra mim. O que o Senhor nos orienta? Reconcilia-te primeiro. E aí depois, quem oferece? E Deus está dizendo, aí você oferece e eu recebo. Porque se você não tiver em dia com os meus mandamentos, não adianta você oferecer que eu não vou receber. Ou seja, está bloqueando as promessas de Deus sobre a sua vida. E para que não haja, mas só quando o irmão tem algo contra mim? Não. Nós vamos um pouquinho mais para frente lá em Marcos, capítulo 11, verso 25, que diz assim, ó. E quando tiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, irmãos, não tem desculpa para perdoar. Eu não fiz nada. Nada, é ele que fez? Vai lá e pede perdão. Eu fiz. Pede perdão. Não tem desculpa. Aqui, ó. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. As suas promessas serão bloqueadas. Deus não instruiu a perdoar antes de orarmos, não. Quando estivermos orando. Para que possamos o quê? Caminhar em fé, precisamos o quê? Manter atitudes corretas de pessoas tementes a Deus com as outras pessoas. Isso é essencial. Então a palavra de Deus, ela fala a respeito daqueles que nós ofendemos, bem como aqueles que também nos têm ofendido. Então, de qualquer maneira, eu tenho que perdoar. E o perdão tem que ser incondicional, ele não pode estar condicionado a nada. Eu tenho que perdoar e acabou. Então, se nós ofendemos, pedimos perdão. Se fomos ofendidos, também pedimos perdão. Porque senão as nossas orações são interrompidas. A nossa adoração é bloqueada. As nossas bênçãos são barradas. Então, se ofendemos, iniciamos o processo de perdão. Se formos ofendidos, também iniciamos o processo do perdão. Pastor, mas é muito difícil. Perdoar não é fácil. Isso não é impossível. Nós temos que funcionar a fazer as coisas certas, a fazer as coisas boas.
E o processo do perdão, ele é interessante, irmãos, porque nós temos, como seres humanos, nós julgamos as outras pessoas pelas ações. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Mas nós mesmos, pelas nossas intenções. Então, para o meu irmão, cruz. Para mim, misericórdia. Sabe por quê? Não. Aquilo de você, mas a minha intenção foi boa. Mas a ação do outro, aí eu condeno. Mas a minha intenção é. Tem um ditado que diz aí como é que é? De boas intenções. O que acontece? O inferno está cheio. Sabe por quê? Porque as boas intenções, pastor Roberto, não vai justificar ninguém. Tem que perdoar. Tem que ter uma vida nova em Cristo. Tem que ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Então, como eu já disse, queremos misericórdia para nós. Mas para os outros, julgamento. E às vezes são o mesmo erro. O mesmo erro que você cometeu, o outro comete. Mas para ele você quer julgamento. Ah, tem que pagar. Não, Senhor. A intenção foi as melhores possíveis. Então, quando nós estamos se justificando, nós estamos simplesmente perpetuando o pecado. E essa perpetuação, irmãos, do pecado, ela nos mantém uma separação grande de nós e a pessoa que nos ofendeu. Ou a pessoa que nós ofendemos. Porque você não pode justificar. Você tem que ter uma decisão no seu coração de ir perdoar. Quando se perdoa, irmão, quando se perdoa, não tem erros. Quando se perdoa, lança no mar do esquecimento. E outra coisa, você não precisa ficar sempre querendo adquirir simpatizantes pelo a sua falta de perdão ou a falta de perdoar. Quando você fica falando para os outros acerca de ofensas, só está querendo simpatizar com a sua dor. Mas não pessoas que tenham verdadeiramente empatia com o seu problema. Porque a pessoa que tem empatia, ela não sai falando. Ela vai te ajudar em oração, intercessão. Aleluia. Então, o arrependimento da outra pessoa ou do meu cônjuge não é necessário para que eu possa perdoar. Interessante. Já disse. Ou enganado. Enganado. O arrependimento do nosso cônjuge, meu arrependimento não depende do outro. Tem que partir o quê? De mim. Romanos 2:4 diz assim, ó. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou seja,
perdoar, ele libera o ofensor para que ele possa se arrepender, para que ele possa começar um processo de arrependimento. E nós vemos alguns exemplos bíblicos, irmãos, que são muito interessantes, sobre perdão, tem a outra parte, manifestar qualquer sentimento de arrependimento. Olha que interessante. Lucas 23 e 34. Acompanhe aí. Lucas 23, 34. Diz assim a palavra. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. E essas palavras foi de quem? As palavras de Jesus, quando estava sendo o quê? Crucificado, prestes a morrer. Tinha algum sentimento, algum mínimo de manifestação de arrependimento daquelas pessoas que o colocaram na cruz, que o açoitaram, que o ultrajaram, que o furaram? Teve o mínimo de arrependimento? Não. Mas Jesus fez o quê? Perdoa-lhes. Perdoa. 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 Atos 7 e versículo 60 diz assim, ó. Atos 7 e 60 diz assim: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Estamos falando de quem aqui? Estevão. Quando estava sendo o quê? Apedrejado. Ele foi apedrejado até a morte. Mas ele não estava imputando pecado a ninguém, pedindo que o Senhor os perdoasse, mesmo não havendo um mínimo de intenção daquelas pessoas que estavam lhe apedrejando de se arrepender. Mas ele estava clamando por aquelas pessoas, para que Deus não lhe imputasse culpa. Então, para que nós possamos perdoar, não é necessário que parta do outro, não. Tem que partir o quê? De nós mesmos. Ah, pastor, eu não aguento mais perdoar o meu marido. Eu não aguento mais perdoar a minha esposa. Eu não aguento mais perdoar o meu filho. Eu não aguento mais perdoar o meu irmão. Eu não aguento mais perdoar o pastor. Eu não aguento mais perdoar. Mateus 18. Mateus 2. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 4. Pouco? Então não tem limite para a quantidade de vezes o que eu tenho que. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz: aos Coríntios 13, o amor, né? Diz assim, ó: Não se conduz
não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente. O que está falando aqui? Do amor. Ele pode sobrepor todas as coisas. E quando nós temos o amor de Cristo sobre as nossas vidas, temos que perdoar. Aleluia! Quer mais versículo? Vamos lá em 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aleluia. E o seu cônjuge, o seu irmão, o seu filho, seu parente, estiver repetindo o mesmo pecado constantemente, você tem que perdoar da mesma maneira que Deus. Sabe como é que Deus perdoa, irmãos? Isaías 43. Assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados eu não me lembro mais. E dos seus pecados eu não me lembro mais. Então não temos que ficar mantendo registro de erros. Temos que perdoar da mesma maneira que Deus perdoa. Salmo 103, verso 12, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aleluia! Faça igual Deus faz. Quando perdoamos, cara, sabe por quê? Quando a pessoa te pede perdão e você perdoa, aí pode ser que daqui a um tempo ela cometa o mesmo erro. E ela vai de novo e pede perdão. Aí daqui a algum tempo ela comete o mesmo erro. Vai lá e te pede perdão. E você diz assim: eu perdoo. Aí chega um tempo que ela vai lá e comete o mesmo erro. E você vai lá, me perdoa. Você fala: semana passada você fez, eu perdoei. A outra semana fez, eu perdoei. A outra semana eu fiz, eu perdoei. A outra semana você fez, eu perdoei. Agora de novo você fez, eu tenho que perdoar. Ela perdoou alguma vez? Mas ele lança onde? Guarda e esquece. Seus pecados eu não. Temos que tratar cada nova transgressão ou novo pecado como se nunca tivesse ocorrido. Ah, pastor, mas é muito difícil. É. Por isso que Jesus falou assim: ó, mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Perdoa, esquece. Eu venci, aleluia, aleluia, aleluia. Então esquecer significa não ficar pensando no assunto, nem apontando. Trate cada nova ofensa como se nunca tivesse acontecido.
Nunca mencione novamente aquela ofensa que você já perdoou, porque senão você não perdoou. Só que com a nossa capacidade humana somente, por mais culto, por mais instruído, por mais bonito, por mais forte, por mais belo que o ser humano seja, com a sua capacidade humana, não é possível. Essas atitudes, elas só são possíveis através do poder do Espírito Santo operando nas nossas vidas. O poder de Deus habitando em nós, aleluia. A natureza divina sobre as nossas vidas, aleluia. É perdoar e confiar novamente, acreditar novamente, porque quem faz a obra é Deus. Quem faz maravilhas é Deus. Então o perdão é um ato de decisão nossa. Tem muita gente que tem vontade. Aquela esposa tem uma vontade doida. Você não tomar uma decisão, a vontade que você tem doida, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Tem que ser uma decisão, não somente um sentimento. Eu sinto que não vai. Há uma decisão. Vai lá. Ordem. Não adianta que não perdoo. Não, nem adianta vir que eu não perdoo. É mudança de. Então, irmãos, tem que ser uma decisão. Decida perdoar. E aí os bons sentimentos seguem. Faça com que a sua vontade concorde com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O próprio Salmo lá, o 103, só que agora do 2 ao 4. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades e quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Peça a Deus que Ele mude a vida, a visão do ofensor. Aleluia. Porque nós necessitamos perdoar e ser perdoado. E outra coisa que é interessante, irmãos, nós temos que examinar quem? Nós mesmos. O pastor pode impedir alguém de participar da ceia? Salvo aquelas pessoas que confessaram algum tipo de pecado, estão passando por um processo de disciplina, de correção, mas outros qualquer, eu não sei da vida de ninguém, também não posso pedir ninguém. E não posso obrigar também ninguém a confessar pecados. Quem vai fazer isso aí é outra pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Aquele, Roberto, que confessa e deixa. Então, o culto de ceia é você e Deus. E a sua vida cotidiana também é você e Deus. É você e Deus.
por isso que nós temos que nos examinar a nós mesmos e não o nosso cônjuge. Mateus 7, verso 1 ao verso 5 diz assim, ó. Olha que interessante. Por que nós temos que examinar a nós? Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe o que é um argueiro, irmão? Sabe o que é um argueiro? É um cisco da palha. Uma coisa bem pequena. Então a pessoa está preocupada com o argueiro que está no olho do irmão dele, mas não está preocupada com a trave que está no seu. Tira primeiro a trave do seu, para você preocupar com os outros. Então, devemos examinar quem? A nós mesmos, e não os outros. Lucas também 6:37 fala a mesma coisa. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, para Deus não tem classificação e nem categorização de pecado. Quem classifica pecado é nós. O ser humano tem pecado pequeno, pequenininho, tem médio, tem mais ou menos, tem grande, tem grandão. O ser humano tem tudo isso, mas para Deus não. Para Deus, pecado é pecado. Pecado é pecado e acabou. 1 João 2:4 diz assim, ó. Ou melhor, primeiro, Lucas 7:47, desculpa, irmãos. Por isso te digo, perdoados são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele que pouco perdoa, pouco ama. Agora sim, 1 João 2:4 diz assim, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 3:4, assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, irmãos, como é que eu posso dizer que eu não perdoo, se a palavra está me orientando e dizendo que eu devo perdoar? O poder de Deus nas nossas vidas é o que vai eliminar os obstáculos para o perdão, irmão. É buscar constantemente a presença de Deus. E quando você diz que você não pode perdoar, na realidade você está dizendo outra coisa. Você está dizendo, eu não quero perdoar. E aquele que teve a vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, ele perdoa.
Ele faz a vontade de Deus. Ele quer as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre todos que estão ao seu redor. Então a falta do perdão no nosso coração impede a gente de andar com Deus. Mateus, já li, né? Mateus 6. Perdoar os homens as suas ofensas também, vosso Pai Celeste vos perdoará. Então temos que perdoar. Não prosperamos se há pecado no nosso coração. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, o que diz a palavra? Jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Muitas vezes, irmãos, em nossas vidas, nós experimentamos os efeitos negativos da falta de perdão. Sim. Sabe por quê? Porque a nossa tendência como seres humanos é culpar, é apontar as pessoas que nós não queremos perdoar. Só que a falta do perdão, como eu já disse, ela traz consequências. E uma das consequências que ela traz é a amargura no coração da pessoa. Coisa terrível, irmãos, é você viver, conviver e estar ao lado de pessoas amarguradas. Hebreus 12:15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a amargura é um resultado de falta de perdão. E a amargura, ela contamina a pessoa e contamina a muitos que estão ao seu redor. Contamina a família, irmãos, aonde quer que a pessoa amargurada esteja, ela está contaminando alguém com essa amargura. Então, se nós permitirmos que a amargura tenha raiz nos nossos corações, nós vamos ser primeiro o quê? Destruídos. Vamos prejudicar outras pessoas. Vamos abrir a porta para outros pecados que possam vir sobre as nossas vidas. O nosso coração vai estar endurecido e cada vez mais endurecido e esfriando na fé. Aleluia. Ele vai fazer o quê? Esmagar o amor, frequentemente vai destruir. Então, nós também não podemos tomar ofensa de outros para nós. Tem pessoas, irmão, para comprar briga dos. E a Bíblia diz que não agir dessa. Diz lá em Provérbios. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas o cão que passa. Ah, pastor, mas explica. Nós não devemos nos... Cada um tem que resolver os seus problemas, perdoar e ser. Porque o que se mete em coisa alheia é como aquele que pega um cão que passa pelas orelhas. Mas por que pega um cão que passa pelas orelhas? Então imagine, irmãos, qual que é um cão bravo aí? Pitbull, um Rottweiler. Aí o Rottweiler tá passando, você vai lá na orelha dele, na orelha,
levanta ele. Vai conseguir. A hora. A... Então, quem se mete em questões alheias é como aquele que pega um cão que passa pela... Você pegou para si agora, e para você largar agora? Segura, porque o B.O. é feio. Na hora que você largar ele no chão, ele vai te devorar. Entendeu? Então, você não pode lidar com questões alheias. Então, você tem que ajudar a pessoa o quê? Na oração, na intercessão, para que aquela pessoa ajude a outra pessoa também a desprender perdão. Então nós precisamos perdoar o ofensor, mesmo que a pessoa ofendida não perdoe. Estava dando aula aqui para as irmãs e saiu um assunto. Então, mas eu já pedi perdão e a pessoa não quer me perdoar. É ela com Deus. Você fez a sua parte. Você está livre para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas para a sua vida. E ore por ela para que Deus possa abrir o entendimento para que ela possa perdoar. E nós temos que ter o perdão, meu irmão, dentro do nosso vida. Então nós temos que viver por empatia para com os outros e não por simpatia. E qual que é a diferença, pastor, da empatia e da simpatia? Empatia é quando você tem o mesmo sentimento da pessoa e você vai ajudar ela no processo de perdão, na oração, na intercessão. E a simpatia é simplesmente você ficar com ela. Empático. Não tenha pena. Ajude a pessoa a perdoar e despedir para o... Só que antes, irmãos, que a hora foi. Antes de nós perdoarmos todos, nós temos que fazer uma coisa. Perdoarmos, sabe quem? Nós mesmos. Antes de perdoarmos aos outros, muitas vezes nós temos que perdoar a nós mesmos. Sabe por que nós temos que perdoar? Pelo mesmo motivo que Jesus nos perdoou. E se nós não nos perdoarmos, nós estamos colocando numa posição acima de Jesus. Isso aí é ser o quê? Orgulhoso. Por isso que nós temos que reconhecer as nossas dificuldades, as nossas debilidades. Nós possamos perdoar a nós mesmos. Mateus 22:39 diz assim: o segundo, semelhante a esse: amarás teu próximo como quem? Como a ti mesmo.